Canal Muita Informação no ar. Bater um papo rápido com o professor Wilson Gomes. Professor, 2020 está rodando e a gente tem aí um ano muito delicado, que é o ano de eleições municipais. Na avaliação do senhor, qual vai ser o principal discussão aqui em Salvador? Um projeto de governo, um partido político? Que avaliação o senhor faz aí? Qual a expectativa para esse 2020? Bom, eu acho que as eleições municipais, não só em Salvador, mas em toda parte, talvez menos em Salvador, por algumas circunstâncias, vão ser muito federalizadas, no sentido de que as pessoas vão estar muito interessadas em discutir projetos de governo e duas visões de mundo, né, que estão, de alguma maneira, conflitando no Brasil. O Brasil está numa polarização política tremenda, né, entre duas forças, uma extrema-direita e quem se opõe a ela, na verdade, né? Do outro lado tem o petismo ou o lulismo, uma posição aí que fica também como contraposição, e eu acho que esse teste da força eleitoral da extrema-direita e da força política da extrema-direita é que vai ser um pouco a marca das campanhas eleitorais municipais, né? Muitos dos candidatos a prefeitos estão comprometidos com um projeto, com essa visão de mundo aí. Não sabemos se, e é isso que vai se tentar verificar, né, se a extrema-direita vai conseguir repetir a sua onda eleitoral que redundou naquela vitória surpreendente de 2018. Será capaz? Todo mundo vai estar medindo a força, o vigor eleitoral dessa posição, se ela já arrefeceu, se aquilo foi um entusiasmo no último momento, se aquilo foi fogo de palha ou se aquilo é uma força consistente capaz de dar ao bolsonarismo um grande número de eleições. Então isso vai aparecer. A Bahia é um pouco diferente disso, porque embora seja, digamos assim, um estado, uma cidade de alguma maneira Bolsonaro-free, no sentido que poucos espaços, assim, o bolsonarismo não chegou a ter a importância que tem em outras regiões, em outras cidades do país. Além disso, por outro lado, digamos, o arqui-inimigo do bolsonarismo, que é o petismo, é muito forte na Bahia, né? Ganhou as eleições, tem vencido as eleições em nível federal e nível estadual aqui para o PT, mas não em nível municipal, né? E aí ele também tentará mostrar a sua força, se é possível, de alguma maneira, capturar eleitoralmente a cidade de Salvador, ou se a contraposição a ele, que no caso é o DEM, que não é o bolsonarismo, mas que é um partido que apoia o governo Bolsonaro, embora aqui ele tenha uma constituição relativamente diferente desse demismo, digamos assim, de São Paulo, por exemplo, né, que se ele vai ser capaz de manter a sua própria hegemonia na Prefeitura Municipal de Salvador. A gente dá para ter uma noção se o peso político de Bolsonaro ou o repúdio das pessoas ao governo Bolsonaro em Salvador vai ter influência na eleição ou não dá para mensurar isso ainda? Não dá para mensurar nem para ter muita certeza, porque aqui tem, naturalmente, funciona um pouco como no Brasil, nas posições anti-anti, né? O antipetismo versus o antibolsonarismo. Então, se você associa Neto o campo que ele está ocupando politicamente ao bolsonarismo, obviamente, as pessoas que são anti-bolsonaristas tenderão a não votar nele, independente de gostar ou não da outra candidatura. Da mesma maneira, se você vai e sopra nas brasas do antipetismo, né, o candidato do campo petista ou do campo de oposição ao DEM na cidade, ele provavelmente vai pagar o preço por isso, porque as pessoas tenderão a lembrar disso. Então nós temos o anti-anti. Mas além disso, nós temos aqui, curiosamente, digamos, do ponto de vista nacional, temos projetos pró alguma coisa, né? Então existe uma avaliação sobre a gestão municipal do prefeito ACM Neto e existe uma avaliação sobre a gestão estadual do governador Rui Costa, que são ambas positivas, eu diria até muito positivas, né, para os olhos da população, que está um pouco cansada digamos, dessa hiperideologização, da hiperpolarização política. Então, aqui não vai ser só uma contraposição nítida entre quem é contra vota em mim, quem é contra o outro vota no outro e tal. Não, aqui os dois têm projetos. Então, no fundo, se divide ali em 4 porções, né? Os votos a favor de um projeto, a favor do outro, contra um, contra outro. Vamos ver como essas forças se rearranjam.
Isso vai depender muito dos nomes que foram apresentados para representar essas duas forças. Se é, naturalmente, que vai ser uma candidatura com duas forças, ou com três, etc. E como é que elas vão lidar com esse Como campo é que aí o jogo já vai está ser jogado. mas o campo já está conflagrado, né? Para finalizar, o Lula livre. Isso exige do presidente Jair Bolsonaro uma outra postura, porque até então ele estava correndo solto e sem uma posição ou um nome que levasse ele a um enfrentamento maior. O senhor acredita que vai mudar um pouco aí a forma do presidente conduzir o dia a dia do país, ou o Lula livre não vai interferir diretamente nisso? Veja, porque uma coisa está no campo da retórica, é a construção retórica do adversário, do inimigo, essa espécie de demonização do outro, né? Você põe tanto medo no outro, do outro nas pessoas, que as pessoas acabam ficando com você por causa disso. O bolsonarismo sempre dependeu dessa demonização do PT, né? Do antipetismo, para poder sobreviver. Essa é uma coisa, é um nível ideológico, você precisa disso aí só de cuspe, né, de falar, de fazer declarações bombásticas e tal, e reiterar, para isso serve fake news, grupo do WhatsApp, etc. A outra coisa é, digamos assim, a organização político-partidária, a negociação, a construção de alianças e de aliados, né, a confiança para poder fazer esses pactos e acordos, que alguém precisa fazer, que é chamada costura política, né? A oposição, falta a oposição no Brasil, falta alguém capaz de fazer essa articulação política, que tenha capital político e cacife eleitoral para colocar à mesa e para liderar isso. Então isso está faltando. Era essa a expectativa que se tinha com relação ao Lula livre. Para além da guerra retórica sobre Lula livre ou não, né? Para além dessa batalha retórica, tinha essa questão da articulação. O que se esperava era que Lula fosse capaz de fazer isso, né? Se espera ainda que Lula seja capaz de fazer isso, ou que outras pessoas vão fazer. Fazer articulação política não significa colocar a si mesmo como candidato, significa, na verdade, costurar, chamar as pessoas, procurar um entendimento, construir agendas em comum, né, um projeto em comum, alguém com tino eleitoral, entender o que o eleitor pensa e por que ele tem medo da gente para poder construir isso, indicar boas pessoas, né, fazer as pessoas sentarem à mesa para conversar. E até agora isso não tem se colocado? Até agora não tem acontecido, né, não se tem visto. No começo parecia que isso ia acontecer, uma espécie de ânimo, né, de reanimação da oposição, mas que até agora não se tem materializado, não se vê por onde se tem andado com relação a isso, né. Com relação à batalha retórica, não, ela continua mesmo. O presidente continua falando as mesmas coisas, porque eu acho que ele não sabe falar de outras coisas, não sei disso, né? Uma grande parte do governo Bolsonaro é um governo retórico, né? De construção do demônio. Aos costumes, ao discurso do conservadorismo. Precisamente conservador e assustando todo mundo com o antipetismo, porque o antipetismo é a sua grande chance eleitoral. Né, do outro lado da esquerda, do lulismo, especificamente da esquerda, continua o mesmo discurso também, né? Lula livre, agora não é mais Lula livre, mas Lula maravilhoso, Lula isso, Lula aquilo, também não tem, assim, uma construção de alguma novidade do ponto de vista retórico, né? Então o discurso mantém-se por ali. A única novidade que tem é que começa a ter uma espécie de desgaste desse discurso bolsonarista, né? Há mais setores agastados, incomodados com esse discurso do que simplesmente aquele grupo lulista, ou grupo petista, ou grupo de esquerda, etc. Né? Porque ele começou a atacar outras fontes, jornalistas, professores, intelectuais, ciência, etc. Artistas. Então, todo esse universo aí de inimigos foi construído. Então, as pessoas estão mais cansadas disso. Essa é a única novidade. Não é porque no lado da oposição se construiu uma nova retórica, é porque essa retórica de Bolsonaro praticamente vai construindo todo mundo contra ele, né? E do ponto de vista da articulação, ainda está se espera de um sujeito que faça a costura na política. Até agora não apareceu. Professor, obrigado pelo papo. O canal Muita Informação está no ar. Bom demais ter o senhor aqui. Um nome tão forte e tão experiente. Lhe agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, obrigado. Muita Informação está no ar.